da prestação de contas. Port. Conjunta TSE, SRF número 74 de 2006, dispõe sobre o intercâmbio de informações entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Secretaria da Receita Federal e da outras providências. Art. 28. A prestação de contas será feita. Res. TSE número 2-12-95-2002, Publicidade da prestação de contas. E, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. Segunda, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Atualmente os modelos constantes do anexo foram substituídos e podem ser obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, que está em conformidade com a Instrução de Prestação de Contas de cada eleição. Primeiro, as prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Segundo, as prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafos 1º e 2º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Terceiro, as contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Vê nota ao artigo 105, 2º, desta lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. Quarto, os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral, para esse fim na rede mundial de computadores, internet. Parágrafo 4º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 12 de dezembro de 2019, no agora RESP número 0601777681. Os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso, afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave e apta a ensejar a desaprovação das contas. Entendimento prospectivo para as eleições 2020, proposto no voto vista Dumin. Edson Fachin, acolhido pelo relator e pelo plenário. E, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 horas de seu recebimento. Segunda, no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro, e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Incisos I e II acrescidos pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, inc. 6ª, altera, para as eleições municipais de 2020, a data estabelecida neste inciso para 27 de outubro. Quinto, vetado. Sexto, ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas. E, a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000, por pessoa cedente. Parágrafo 6º e inciso I acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Segunda, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Inciso 2º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Terceira, a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau para seu uso pessoal durante a campanha. Inciso 3º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 12 de junho de 2018, na CTA número 06.004.5055. Impossibilidade de uso, na campanha eleitoral, de bem móvel, consideradas as 3 modalidades de meio de transporte: veículo automotor, embarcação e ou aeronave.
de propriedade do candidato em coparticipação com pessoa jurídica, configurando-se doação vedada em decorrência da revogação do artigo 81 da Lei nº 9504/1997. Sétimo, as informações sobre os recursos recebidos a que se refere o quarto deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Oitavo, os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem. Quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Nono, a Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo 7º a 9º acrescidos pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. 10. O sistema simplificado referido no 9º deverá conter, pelo menos, identificação das doações recebidas com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. Segunda, identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. Terceira, registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os 9 e 10. Parágrafos 10 e 11 acrescidos pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos, como transferência dos partidos, e na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. Parágrafo 12 com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.877/2019. Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. Segunda, resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. Inciso 2º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Terceira, encaminhar à Justiça Eleitoral, até o 30º dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. VS número 107 de 2020, artigo 1º, inc. 7ª. Altera, para as eleições municipais de 2020, os prazos estabelecidos neste, e no inciso 4º deste artigo para, até 15 de dezembro. Quarta, havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos dois turnos, até o 20º dia posterior à sua realização. Inciso 4º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, inc. 7ª, altera, para as eleições municipais de 2020, os prazos estabelecidos neste inciso e no 3º deste artigo, para até 15 de dezembro. Primeiro, revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. Segundo, a inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar. Terceiro, eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Parágrafo 3º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 24 de fevereiro de 2022, no agora Aresp número 06075-6859, e, de 27 de setembro de 2016,
no agora RESP número 263.242. Dívidas de campanha não assumidas pelo órgão partidário nacional constituem irregularidade grave a ensejar desaprovação das contas, AC, TSE, de 8 de fevereiro de 2011, na PET número 2597. A existência de dívida de campanha não obsta a aprovação das contas do candidato ou do comitê financeiro, caso seja assumida a obrigação pelo partido, ponto. Vê notas ao caput do artigo 30 desta lei sobre o AC, TSE, de 8 de fevereiro de 2011, na PET número 2596 e a Res. TSE número 2.25.00.20.06. Quarto, no caso do disposto no terceiro, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Vê nota ao caput do artigo 30 desta lei sobre os AC, TSE, de 14 de abril de 2015, na PC número 407.275, e, de 8 de fevereiro de 2011, na PET número 2596. Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha decidindo. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Res. TS número 2.25.00.2006. Possibilidade de inovação com assunção liberatória de dívidas de campanha por partido político, desde que a documentação comprobatória da dívida seja consistente. AC. TSE, de 5 de novembro de 2019, no agora RESP número 060147367. Adota-se como balizas o valor máximo absoluto de R$ 1.064,10, 1.000 FRS, como tarifação do princípio da insignificância, entendido como diminuto, e ainda que superado esse valor, se o total das irregularidades não superarem 10% da arrecadação ou da despesa, permitindo-se a aprovação das contas de candidato com ressalvas. Tal balizamento não impede sua análise qualitativa, em que eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas. AC. TSE, de 14 de abril de 2015, na PC número 407.275, e, de 8 de fevereiro de 2011, na PET número 2596, a existência de dívida de campanha não obsta a aprovação das contas do candidato ou do comitê financeiro, caso seja assumida a obrigação pelo partido. Vê, contudo, o AC. TSE, de 6 de junho de 2006, no AG número 4523. O não pagamento de dívidas de campanha até a apresentação das contas conduz à rejeição das contas. AC. TSE, de 19 de agosto de 2014, no agora AI número 21.133. Ainda que expressivo o percentual de valores divergentes, é possível aplicar o princípio da proporcionalidade e aprovar contas com ressalvas cujos valores absolutos sejam pequenos. AC. TSE, de 6 de dezembro de 2011, no agora RESP número 224.432, irregularidade formal não enseja a desaprovação da prestação de contas de candidato. AC. TSE, de 11 de abril de 2006, no RMS número 426, a disposição contida na Lei nº 9.09.619/95, artigo 35, parágrafo único, que faculta aos demais partidos o exame e a impugnação da prestação de contas, não se aplica à prestação de contas de campanha eleitoral. E, pela aprovação, quando estiverem regulares. Segunda, pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. Terceira, pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. Quarta, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de 72 horas. Incisos I a 4ª acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 1.7.2016, no agora RESP número 168.367. As contas serão julgadas como não prestadas apenas quando não fornecida a documentação indispensável para a formulação do relatório preliminar pelo órgão técnico.
da Justiça Eleitoral. AC. TSE, de 15 de maio de 2014, no agora RESP número 11.939, a prestação de contas retificadora apresentada a destempo não acarreta, por si só, o julgamento das contas de campanha como não prestadas. Primeiro, a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Parágrafo 1º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, 3º, em que estabelece que o prazo fixado neste parágrafo não será aplicado, e que a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser publicada até o dia 12 de fevereiro de 2021. Segundo, erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido. Segundo, há erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. Parágrafo 2º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Terceiro, para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário. Quarto, havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas. AC. TSE, de 19 de agosto de 2021, no agora AI número 06-07-212-59, inadmissibilidade da juntada de documentos após o parecer conclusivo do órgão técnico. AC. TSE, de 25 de setembro de 2014, no RESP número 29.433, inadmissibilidade da juntada de documentos com embargos declaratórios, se a parte não sanar as irregularidades no prazo concedido para tal. Quinto, da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 dias, a contar da publicação no Diário Oficial. Parágrafos 4º e 5º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Sexto, no mesmo prazo previsto no 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e 2ª do 4º do artigo 121 da Constituição Federal. Sétimo, ao disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Parágrafo 6º e 7º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. VS número 107 de 2020, artigo 1º, 3º, inc. 2ª. Altera, para as eleições municipais de 2020, o prazo fixado neste artigo para, até o dia 1º de março de 2021. AC. TSE, de 18 de junho de 2020, no agora RESP número 31.048, e de 17 de novembro de 2016, no agora RESP número 172, para a procedência do pedido. É preciso aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, tanto pela relevância jurídica da irregularidade, quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato. AC. TSE, de 10 de dezembro de 2019, no RO número 06-016-1619, admissibilidade da propositura de ação, antes do pleito, que vise apurar os ilícitos descritos neste artigo. AC. TSE, de 15 de agosto de 2019, no Inteligência Artificial número 33.986, o desvio na aplicação dos recursos do fundo partidário destinados à campanha feminina, pode ser apurado em representação por arrecadação e gasto ilícito de recursos, ficando vedado o emprego dessas verbas para beneficiar exclusivamente campanhas masculinas. AC.
TSE, de 6 de agosto de 2019, no RESP número 60.507, a triangulação de recursos financeiros de pessoa jurídica a pessoas físicas para, então, abastecer campanha política, amolda-se ao escopo deste artigo. AC. TSE, de 11 de abril de 2019, no agora RESP número 44.565 e, de 29 de novembro de 2018, no agora RESP número 44.650, o uso de laranjas, para encobrir verdadeiros doadores de campanhas, configura o ilícito previsto neste artigo. AC. TSE, de 28 de junho de 2018, no RESP número 75.231, possibilidade de cassação de diploma, em caso de descumprimento do limite de gastos em campanha imposto pela Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 17 de abril de 2018, no RO número 218.847 e, de 28 de abril de 2009, no RO número 1540, legitimidade passiva dos candidatos e dos suplentes que arrecadaram e gastaram recurso ilicitamente. AC. TSE, de 22 de março de 2018, no RO número 122.086, em crimes de reconhecida dificuldade probatória como referido neste artigo, o Estado juiz está autorizado a apoiar-se no conjunto de indícios confirmados na fase instrutória, que devem ser admitidos como meio de prova suficiente para a condenação. AC. TSE, de 7 de dezembro de 2017, no RO número 1239, e de 17 de novembro de 2016, no agora RESP número 172. A tipificação deste dispositivo exige legalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, marcada pela má-fé do candidato e suficiente para macular a lisura do pleito, devendo-se levar em consideração a relevância jurídica do ilícito no contexto da campanha, orientando-se pelo princípio da proporcionalidade. AC. TSE, de 3 de agosto de 2015, no agora RESP número 79.227, a omissão de despesa, inclusive a decorrente do serviço advocatício, pode, em tese, caracterizar abuso de poder econômico ou violação a este artigo. AC. TSE, de 25 de junho de 2015, no agora RESP número 23.554, não aplicação do princípio da proporcionalidade em processos de captação ou gasto ilícito de recursos em campanhas eleitorais, presente a fraude escritural, pela prática do Caixa 2, consistente na omissão de valores gastos com o propósito de mascarar a realidade. AC. TSE, de 28 de outubro de 2014, no RO número 2.295.377, o pagamento para o desempenho de funções relacionadas à campanha eleitoral, em valores superiores aos praticados no mercado por si só, não configura o ilícito previsto neste artigo. Legitimidade ativa, AC. TSE, de 19 de agosto de 2014, no agora AI número 69.590, Partido Coligado, após a realização das eleições, AC. TSE, de 13 de outubro de 2011, no agora RESP número 3.776.232, coligação, mesmo após a realização das eleições, AC. TSE, de 12 de fevereiro de 2009, no RO número 1596, Ministério Público Eleitoral, e legitimidade ativa, AC. TSE, de 19 de março de 2009, no RO número 1498, candidato. AC. TSE, de 29 de abril de 2014, no agora AI número 74.432. A só reprovação das contas não implica a aplicação automática das sanções deste artigo. AC. TSE, de 23 de agosto de 2012, no agora RESP número 10.893. A desaprovação das contas não constitui óbice à quitação eleitoral, mas pode fundamentar representação cuja procedência enseja a cassação do diploma e inelegibilidade por 8 anos. AC. TSE, de 13 de agosto de 2013, no RESP número 13.068, o não atendimento às regras de arrecadação e aos gastos de campanha não anula a possibilidade de os fatos serem examinados na forma dos arts. 19 e 22 da LC número 64 de 1990, quando o excesso das irregularidades e seu montante estiverem aptos a demonstrar a existência de abuso do poder econômico. AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no agora RESP número 34.693,
A intimação para o vice-prefeito integrar a lide na fase recursal não afasta o defeito de citação, que deve ocorrer no prazo assinado para formalização da investigação eleitoral. AC. TSE, de 1.3.2011, no agora AC número 427.889. Efeito imediato da decisão que cassa diploma em representação fundada neste artigo. Primeiro, na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. AC. TSE, de 1.2.2011, no agora RESP número 28.315, a adoção do rito do artigo 22 da LC, número 64 de 1990, para a representação, prevista neste artigo não implica o deslocamento da competência para o corregedor. AC. TSE, de 19 de março de 2009, no RESP número 28.357, competência dos juízes auxiliares para processamento e julgamento das ações propostas com base neste dispositivo, durante o período eleitoral. Segundo comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. AC. TSE, de 2 de fevereiro de 2017, no RO número 262.247, a cassação do diploma requer, além do juízo de proporcionalidade, que os recursos ou gastos de campanha sejam ilícitos. AC. TSE, de 17 de novembro de 2016, no agora RESP número 163, inexistência de interesse jurídico de prosseguir em representação formalizada contra candidato a cargo majoritário não eleito. AC. TSE, de 28 de abril de 2009, no RO número 1540, perda superveniente do objeto da ação após encerrado o mandato eletivo, não exigência de potencialidade da conduta, bastando prova da proporcionalidade, relevância jurídica, do ilícito praticado. AC. TSE, de 11 de junho de 2014, no RESP número 184, de 24 de abril de 2014, no RO número 1746, de 13 de março de 2014, no RO número 711.468. A representação de que trata este parágrafo deve comprovar a existência de ilícitos que extrapolem o universo contábil e possuam gravidade e relevância jurídica. Terceiro, o prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo, será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Parágrafo 3º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios. Lei nº 909/61995, artigo 34, v. Saldos financeiros de campanha eleitoral. E, no caso de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente. Segunda, no caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no estado, onde ocorreu a eleição, ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. Terceira, no caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Quarta, o órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado, nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo, por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais.
Caput e incisos I a quarta com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. Parágrafo único com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Art. 32. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. AC. TSE, de 10 de maio de 2016, no pará número 32.345, cancela Sum. TSE número 21, que determinava o prazo para ajuizamento da representação contra doação de campanha, acima do limite legal, é de 180 dias, contados da data da diplomação. Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. Das pesquisas e testes pré-eleitorais. Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. AC. TSE, de 17 de junho de 2004, no AG número 4654. Registro de pesquisa eleitoral não é passível de deferimento ou indeferimento. AC. TSE, de 1.10.2004, na RCL número 357. Impossibilidade de um magistrado proibir a publicação de pesquisa eleitoral, mesmo sob a alegação do exercício do poder de polícia. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2021, no agora Aresp número 0601038825. Publicações veiculadas em grupo restrito do WhatsApp e em comentário de postagem não identificada no Facebook não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas como mera enquete cuja divulgação prescinde de registro e não enseja aplicação de sanção pecuniária. AC. TSE, de 18 de maio de 2010, no RRP número 79.988. Obrigatoriedade de registro prévio de dados essenciais no prazo de 5 dias, sob pena da multa do 3º deste artigo. E, quem contratou a pesquisa? Segunda, valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. Terceira, metodologia e período de realização da pesquisa. Quarta, plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. Inciso 4º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. V. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Sexta, questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Sétima, nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Inciso 7º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Primeiro, as informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Segundo, a Justiça Eleitoral a fixará no prazo de 24 horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Parágrafo 2º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Terceiro, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50.000 a 100.000 FIRs. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2017, no agora RESP número 61.849, de 16 de junho de 2014, no agora RESP número 36.141, e de 6 de agosto de 2013, no RESP número 47.911, penalidade aplicável a quem divulga pesquisa eleitoral sem registro prévio das informações, e não a quem a divulga sem as informações previstas no caput deste artigo.
AC. TSE, de 21 de junho de 2011, no agora RESP número 629.516, inadmissibilidade de fixação da multa em valor inferior ao mínimo legal. V nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. AC. TSE, de 6 de março de 2018, no RESP número 41.492, nas pesquisas de opinião, em ferramentas como WhatsApp e assemelhadas, Telegram, Viber, Hangouts, Skype, Chat Online, VChat, GroupMe. O julgador deve aferir se houve legítimo direito de expressão e comunicação, ou se houve aptidão para levar ao conhecimento público o resultado da pesquisa eleitoral que interfira ou desvirtue a legitimidade e o equilíbrio do pleito. AC. TSE, de 8 de fevereiro de 2018, no agora AI número 81.736, divulgação de pesquisa eleitoral na rede social Facebook sem prévio registro insere-se na vedação prevista neste dispositivo. AC. TSE, de 30 de maio de 2017, no agora RESP número 10.880, divulgação de pesquisa eleitoral em grupo da rede social WhatsApp sem prévio registro configura o ilícito tratado neste parágrafo. AC. TSE, de 10 de novembro de 2015, no agora RESP número 13.896, incidência de multa por divulgação, em entrevista concedida à emissora de rádio, de pesquisa sem prévio registro na Justiça Eleitoral. AC. TSE, de 19 de agosto de 2014, no RESP número 35.479, o candidato, como titular de página do Facebook, é responsável por seu conteúdo, respondendo por material postado por terceiro quando demonstradas a sua ciência prévia e a concordância com a divulgação, estando sujeito à multa prevista neste parágrafo. AC. TSE, de 18 de maio de 2010, no RRP número 79.988, incidência da multa também quando a divulgação antes do prazo do caput deste artigo. Quarto, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, e multa no valor de 50.000 a 100.000 FIRs. V nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. Quinto, é vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. AC. TSE, de 27 de novembro de 2018, no RRP número 0600988836, impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento deste parágrafo, por ausência de previsão legal. Art. 34, vetado. Primeiro, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Segundo, o não cumprimento do disposto neste artigo, ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIRs. V nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. Terceiro, a comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, 4º e 34, 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35-A. É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir do 15º dia anterior até as 18 horas do dia do pleito. Artigo 35-A acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. AC.
STF, de 6 de setembro de 2006, na DI número 3.741, declara inconstitucional este artigo. Vê artigo 255 do C. 1965, cujo teor é semelhante a este da propaganda eleitoral em geral. VS número 107 de 2020, artigo 1º, 3º, em que sexta, estabelece, para as eleições municipais de 2020, que os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, em que quarta, altera, para as eleições municipais de 2020, o período estabelecido neste artigo para, após 26 de setembro. V artigo 36-A desta lei. AC. TSE, de 9.4. E D. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo, quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências, e impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. E D. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo, quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências, e impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. Outdoor, brindes, etc. E 2. Respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. AC. TSE, de 11 de junho de 2014, no agora RP número 14.392, caracteriza propaganda eleitoral, antecipada a veiculação de propaganda institucional, com propósito de identificar programas da instituição com programas do governo. AC. TSE, de 6 de abril de 2010, na RP número 1406, a configuração de propaganda eleitoral antecipada independe da distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou das convenções partidárias de escolha dos candidatos. Primeiro ao postulante à candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. AC. TSE, de 4 de fevereiro de 2014, no agora AI número 3.815, outdoor fixado em caminhão em via pública, em frente ao local de convenção partidária, de forma ostensiva e com potencial para atingir eleitores ultrapassa os limites da propaganda intrapartidária. AC. TSE, de 3 de maio de 2011, no RESP número 43.736, propaganda intrapartidária veiculada em período anterior ao legalmente permitido e dirigida a toda a comunidade, e não apenas a seus filiados, configura propaganda eleitoral extemporânea e acarreta a aplicação de multa. Segundo, não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Parágrafo 2º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.487/2017. Terceiro, a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda, e quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 25.000, R$ 25.000, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Parágrafo 3º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. V artigo 40b e parágrafo único desta lei. AC. TSE, de 17 de maio de 2007, no RESP número 26.262. A propaganda feita por meio de outdoor já sinaliza o prévio conhecimento do beneficiário. Res. TSE número 2-30-86-2009. Aplicação analógica deste dispositivo à propaganda intrapartidária. AC.
TSE, de 11 de novembro de 2014, na RP número 66.267, e de 5 de junho de 2007, na RP número 942, competência do Corregedor-Geral Eleitoral, para apreciar feito que verse sobre a utilização do espaço destinado ao programa partidário para a realização de propaganda eleitoral extemporânea presente o cúmulo objetivo, sendo possível a dualidade de exames, sob a ótica das leis NS 9, 09, 6, 19, 95 e 9, 5, 04, 19, 97. AC. TSE, de 15 de maio de 2014, no RRP número 69.936, não incidência da penalidade prevista neste parágrafo, quando a crítica de natureza política for realizada em manifestação decorrente do exercício do direito de greve, em razão do disposto no inciso 4º do artigo 5º da Confira 1988. AC. TSE de 3 de maio de 2011, na RP número 113.240. Configuração de propaganda eleitoral extemporânea em programa partidário pelo anúncio, ainda que sutil, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral, ainda mais quando favorável ao afiliado de agremiação partidária diversa. AC. TSE de 13 de abril de 2011, no RRP número 320.060, para procedência de representação por propaganda eleitoral, em sítio eletrônico da administração pública, deve-se identificar com precisão o responsável direto pela veiculação da matéria. AC. TSE, de 10 de fevereiro de 2011, no ZED-AI número 11.491, inaplicabilidade, a candidatos, da isenção por hipossuficiência de que trata o terceiro do artigo 367 do CE. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2010, no ZED-AI número 10.135, as multas eleitorais não possuem natureza tributária. AC. TSE, de 13 de fevereiro de 2007, no AGE número 6.349, inexistência de óbice a aplicação dessa multa em AJE, por não acarretar prejuízo à defesa, AC. TSE, de 1.8.2006, na RP número 916, de 8 de agosto de 2006, na RP número 953. A reincidência deve ser levada em conta para a fixação do valor da multa, porém não exclusivamente. AC. TSE, de 15 de março de 2007, no RESP número 26.251. A divulgação de informativo das atividades parlamentares não acarreta a incidência da multa prevista neste parágrafo. AC. TSE, de 3 de outubro de 2006, no RESP número 26.273. A multa prevista neste parágrafo deve ser aplicada de forma individualizada a cada um dos responsáveis. Quarto, na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%, do nome do titular. Parágrafo 4º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 2 de dezembro de 2021, no agora ARESP número 06.003.4992, de 18 de novembro de 2021, no agora ARESP número 06.003.4118. A violação do disposto neste parágrafo acarreta a multa do terceiro deste artigo. AC. TSE, de 9 de setembro de 2021, no agora RESPEL número 06.000.6589. Regra alusiva às espécies de propaganda que tenham efeito visual, como as veiculadas por meios impressos ou em televisão, sendo inaplicável a publicidade em rádio. AC. TSE, de 9 de setembro de 2014, no ZED-RP número 107.313. Utilizar-se a proporção entre os tamanhos das fontes empregadas na grafia dos nomes para aferição deste dispositivo. Quinto, a comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital, e no juízo eleitoral na hipótese de
candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 2 de setembro de 2021, no agora Respel número 06.000.6586, de 14 de novembro de 2019, no ZEDI número 06.000.3326, de 30 de outubro de 2018, no agora RESP número 2931. Pedido explícito de voto pode ser identificado pelo uso de determinadas palavras mágicas como apoiem e elejam. AC. TSE, de 25 de novembro de 2021, no agora Respel número 06.000.2747. A configuração da propaganda eleitoral extemporânea, positiva ou negativa, exige a presença de pedido explícito de votos ou de não votos. AC. TSE, de 18 de novembro de 2021, no agora Respel número 06.000.3828, configura propaganda eleitoral antecipada a realização de carreata às vésperas do período eleitoral, com reprodução de jingle de campanha e presença de candidatos. AC. TSE, de 9 de setembro de 2021, no agora RESP número 06.000.7690, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada a divulgação de enquete na rede social, Instagram, que se limita à mera exposição de projeto para possível candidatura sem pedido explícito de votos. AC. TSE, de 1.7.2021, no agora Aresp número 06.000.4981 e, de 7 de maio de 2019, no RESP número 13.351, não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea a veiculação de jingle ou pedido de votos realizado em ambiente restrito de aplicativo WhatsApp. AC. TSE, de 10 de dezembro de 2019, no RO número 06.016.1619. A propaganda eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique violação explícita a este artigo, pode caracterizar ação abusiva, sob o viés econômico, a ser corrigida por meio de ação própria. AC. TSE, de 9 de abril de 2019, no RESP número 06.002.2731. A regra permissiva do artigo 36. A da Lei das Eleições não legítima, em período de pré-campanha, a veiculação de propaganda por formas e meios proscritos durante o período eleitoral. AC. TSE, de 2 de fevereiro de 2017, no RESP número 35.094, não configura propaganda eleitoral antecipada elogio feito da tribuna da Casa Legislativa, por parlamentar a postulante a cargo público. AC. TSE, de 18 de outubro de 2016, no RESP número 5124, a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de voto. AC. TSE, de 12 de setembro de 2013, no RESP número 7464. Não há falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter. E a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. AC. TSE, de 16 de outubro de 2012, no agora RESP número 394.274, propaganda institucional que veicule discurso de pré-candidatos sem pedido de votos, não configura propaganda eleitoral antecipada. AC. TSE, de 31 de maio de 2011, no RESP número 251.287, entrevista concedida em programa de televisão com promoção pessoal, e enaltecimento de realizações pessoais em detrimento dos possíveis adversários no pleito e com expresso pedido de votos caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
AC. TSE, de 5 de agosto de 2010, no RRP número 165.552, não caracteriza propaganda extemporânea em entrevista concedida a órgão de imprensa, com manifesto teor jornalístico, inserida em contexto de debate político. AC. TSE, de 5 de agosto de 2010, no RRP número 134.631. Entrevista de natureza jornalística, com político de realce no Estado não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, especialmente quando a mesma emissora realiza programas semelhantes com diversos políticos, demonstrando tratamento isonômico. AC. TSE, de 16 de junho de 2010, na CTA número 79.636. Possibilidade de realização, em qualquer época, de debate na internet, com transmissão ao vivo, sem a condição imposta ao rádio e à televisão de tratamento isonômico entre os candidatos. AC. TSE, de 25 de março de 2010, no agora RP número 20.574. Discurso proferido em inauguração e transmitido ao vivo por meio de rede de TV pública, não se insere na exceção prevista neste inciso. Segunda, a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado, e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Incisos I e segunda com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. AC. TSE, de 24 de abril de 2014, no RESP número 1034. Realização de audiências públicas para discussão de questões de interesse da população, não configura propaganda eleitoral antecipada, caso não haja pedido de votos ou referência à eleição. AC. TSE, de 16 de novembro de 2010, no RRP número 259.954. Discurso realizado em encontro partidário em ambiente fechado, no qual filiado manifesta apoio à candidatura de outro, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada. A sua posterior divulgação pela internet, contudo, extrapola os limites da exceção prevista neste inciso, respondendo pela divulgação do discurso proferido no âmbito intrapartidário, o provedor de conteúdo da página da internet. Terceira, a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Inciso 3º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Quarta, a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Inciso 4º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. V. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Inciso V com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Sexta, a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, ou do próprio partido, em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Inciso 6º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Sétima, campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade, prevista no inciso 4º do artigo 23 desta lei. Inciso 7º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Primeiro é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Parágrafo único numerado como primeiro com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Segundo, nas hipóteses dos incisos I a sexta do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Terceiro, o disposto no segundo não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Parágrafo 2º e 3º acrescidos pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Artigo 36b. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação,
por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Artigo 36b acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. AC. TSE, de 2 de agosto de 2016, no RESP número 55.353, a convocação de cadeia nacional de rádio e televisão para pronunciamento da Presidência da República pode ser apreciada pela Justiça Eleitoral para a caracterização ou não de propaganda eleitoral antecipada. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no primeiro do artigo 13 da Constituição Federal. Parágrafo único acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 16 de setembro de 2021, no agora Aresp número 06.015.7674. As feiras livres são consideradas bens de uso comum, pois são espaços de livre acesso à população. AC. STF, de 9 de junho de 2020, na ADPF número 548, declara inconstitucional a interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei nº 9504. 1997 que conduz à prática de atos judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente-discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos, pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. AC. TSE de 6 de junho de 2019, no RESP número 06.018/2047, a ausência de substrato normativo, para aplicação da súmula TSE número 48 em decorrência da nova redação deste parágrafo, dada pela Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 15 de outubro de 2015, no RESP número 379.823, configura propaganda eleitoral e regular o derramamento de santinhos, nas vias públicas próximas aos locais de votação na madrugada do dia da eleição. AC. TSE, de 8 de setembro de 2015, no RESP número 760.572, a distribuição de panfletos com propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum configura publicidade irregular. Vê nota ao artigo 41, caput, desta lei sobre o AC. TSE, de 12 de maio de 2011, no agora RESP número 34.515 e outros. AC. TSE, de 12 de agosto de 2010, no Pará número 107.267. Aplicação deste artigo aos estabelecimentos prisionais e às unidades de internação de adolescentes. AC. TSE, de 14 de agosto de 2007, no RESP número 25.682. Proibição de distribuição de panfletos com propaganda eleitoral em escola pública. Res. TSE número 22303-2006. Proibição de propaganda eleitoral em veículos automotores prestadores de serviços públicos, tais como ônibus de transporte coletivo urbano. AC. TSE, de 28 de junho de 2001, no AG número 2890. A vedação prevista neste artigo inclui licença para serviço de táxi. Primeiro, a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem, e caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000, R$2.000, a R$8.000, R$8.000.
Parágrafo 1º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. Vsum. TSE número 48 de 2016. AC. TSE, de 9 de dezembro de 2021, no agora Aresp número 0600400815, inaplicabilidade da exigência de prévia notificação do candidato para fins de imposição de multa pela prática de propaganda eleitoral irregular à propaganda, confeccionada em bem particular. AC. TSE, de 13 de agosto de 2019, no agora Resp número 0607866646, derramamento de santinhos, em vias públicas próximas a locais de votação, na véspera do pleito, configura propaganda eleitoral irregular e dispensa a notificação como antecedente para o sancionamento. AC. TSE, de 4 de junho de 2019, no agora Resp número 0605166095, distribuição, em bens públicos ou de uso comum, de folhetos avulsos de propaganda configura infração instantânea, afastando a prévia notificação do responsável. AC. TSE, de 19 de agosto de 2014, no agora AI número 231.417. Responsabilidade solidária das coligações pela propaganda irregular de seus candidatos e possibilidade de aplicação da sanção individualmente aos responsáveis. AC. TSE, de 17 de setembro de 2013, no agora Resp número 11.377. Inexistência de natureza penal atribuída à presente norma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado das condenações anteriores para imposição da multa em valor acima do mínimo legal com base na reincidência. AC. TSE, de 28 de abril de 2011, no Resp número 264.105, veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do 8º do artigo 39, e não deste parágrafo. Segundo, não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral, em bens públicos ou particulares, exceto de Parágrafo 2º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 17 de outubro de 2013, no agora Resp número 769.497 e, de 23 de junho de 2009, no agora Resp número 25.643. Os bens privados abertos ao público estão compreendidos entre os bens de uso comum. AC. TSE, de 15 de fevereiro de 2011, no agora AI número 369.337. Tratando-se de propaganda irregular realizada em bens particulares, a multa continua sendo devida, ainda que a publicidade seja removida após eventual notificação. AC. TSE, de 7 de outubro de 2010, no RIP número 276.841. O ônus da prova é do representante. E bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Segunda, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda 0,5 metros quadrados, meio metro quadrado. Incisos I e segunda acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Terceiro, nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Quarto, bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. AC. TSE, de 11 de fevereiro de 2014, no agora Resp número 85.130. Condomínio residencial fechado não se enquadra na espécie de bem tratada neste parágrafo. AC. TSE, de 7 de março de 2006, no Resp número 25.428. De 8 de setembro de 2005, no Resp número 25.263, de 7 de dezembro de 2004, no Agregresp número 21.891. O conceito de bem de uso comum para fins eleitorais alcança os de propriedade privada de livre acesso ao público. AC. TSE, de 30 de março de 2006, no Resp número 25.615.
Banca de revista é bem de uso comum, porque depende de autorização do poder público para funcionamento. Quinto, nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Parágrafos 4º e 5º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Sexto, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 6º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Sétimo, a mobilidade referida no sexto estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. AC. TSE, de 17 de novembro de 2015, no agora RESP número 341.720. A permanência da propaganda em via pública após as 22 horas afasta o caráter móvel do artefato e acarreta a aplicação da sanção prevista no 1º deste artigo. Oitavo, a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Parágrafo 7º e 8º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Primeiro, todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. Segundo, quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Terceiro, os adesivos de que trata o caput este artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Quarto, é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro, e em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no terceiro. Parágrafos 3º e 4º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. V. Artigo 5º da Lei nº 13.487/2017, o qual revoga os arts. 45 a 49, e o parágrafo único do artigo 52 da Lei nº 9.09.619/95, a partir de 1º de janeiro de 2018. Lei nº 1207/1950, dispõe sobre o direito de reunião. Primeiro, candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Segundo, a autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Terceiro, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte. Somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. AC. TSE, de 21 de agosto de 2012, no RESP número 35.724. Descabimento de multa pela transgressão deste parágrafo, a qual gera providência administrativa para fazer cessá-la. E,
das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Segunda, dos hospitais e casas de saúde. Terceira, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Quarto, a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Parágrafo 4º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Quinto, constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIRs. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. E o uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata. Segunda, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Inciso 2º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. Vê artigo 39, a desta lei. AC. TSE, de 4 de junho de 2009, no HC número 604. A nova redação dada a este dispositivo pela Lei nº 11.300/2006 não revogou as condutas anteriormente descritas, tendo, na verdade, ampliado o tipo penal. Terceira, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Inciso 3º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 4 de dezembro de 2018, no RESP número 1011. O envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado por este tipo penal. AC. TSE, de 14 de fevereiro de 2017, no HC número 06.0093004 e, de 2 de outubro de 2012, no RESP número 155.903. A tipicidade da conduta de afixar cartazes e faixas com propaganda eleitoral em residências em data anterior ao dia das eleições. AC. TSE, de 3 de setembro de 2014, no agora AI número 498.122, de 3 de maio de 2011, no RESP número 1.188.716, inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime tipificado neste inciso. AC. TSE, de 27 de maio de 2014, no agora RESP número 8.720, de 26 de abril de 2012, no RESP número 485.993, declaração indireta de voto desprovida de qualquer forma de convencimento, de pressão ou de tentativa de persuasão não constitui crime eleitoral. Quarta, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Inciso 4º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Sexto, é vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Parágrafo 6º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. Res. TSE número 2.2274/2006. Não é permitida, em eventos fechados em propriedade privada, a presença de artistas ou de animadores nem a utilização de camisas e outros materiais que possam proporcionar alguma vantagem ao eleitor. Res. TSE número 2.2247/2006. Permite confecção, distribuição e utilização de displays, bandeirolas e flâmulas para fixação em veículos automotores particulares. Res. TSE número 2.2303/2006. Proibição de propaganda eleitoral em veículos automotores prestadores de serviços públicos, tais como ônibus de transporte coletivo urbano. AC. TSE, de 28 de outubro de 2010, no RO número 1859.
a vedação deste parágrafo não alcança o fornecimento de pequeno lanche, café da manhã e caldos, em reunião de cidadãos, visando a sensibilizá-los quanto a candidaturas. 7º, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Parágrafo 7º, acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. V. Nota ao 6º deste artigo sobre a Res. TSE número 2.22.74.20.06. AC. STF de 7 de outubro de 2021, na DI número 5.970, declara a constitucionalidade deste parágrafo, uma vez que a norma proibitiva do showmício, ainda que não remunerado, não vulnera a liberdade de expressão. 8º, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular, e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 15.000, R$ 15.000. Parágrafo 8º, com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Res. TSE número 2.2270/2006. Proibição de painéis eletrônicos na propaganda eleitoral. AC. TSE, de 16 de setembro de 2021, no agora Respel número 06.000.4743. Incorre em multa ainda que não haja pedido explícito de votos à prática de atos pré-campanha por meio de outdoors, conduta vedada por este parágrafo. AC. TSE, de 2 de setembro de 2021, no agora Resp número 06.002.7798. Proibição de divulgação de peça publicitária, por meio de sobreposição de placas com efeito visual de outdoor. AC. TSE, de 23 de agosto de 2018, no agora Resp número 3.849. Afasta-se a ofensa a este parágrafo se inexiste conotação eleitoral da mensagem veiculada na publicidade. AC. TSE, de 10 de outubro de 2017, no agora Resp número 2646. Placa de dimensão grandiosa com foto, nome, cargo e número de candidato configura propaganda irregular mediante engenho equiparado a outdoor. AC. TSE, de 29 de agosto de 2017, no agora AI número 6067. A configuração de outdoor não exige que a propaganda eleitoral tenha sido explorada comercialmente. AC. TSE, de 25 de agosto de 2016, no agora AI número 768.451. Para configuração de outdoor, basta que o engenho ou o artefato, dadas suas características ou impacto visual, a ele se equipare. AC. TSE, de 22 de setembro de 2015, no agora Resp número 745.846, aplicabilidade da pena pecuniária, ainda que cumprida a notificação da Justiça Eleitoral. AC. TSE, de 23 de junho de 2015, no agora AI número 407.123, inexigência de notificação judicial para retirada de material irregular. AC. TSE, de 21 de março de 2013, no agora Resp número 24.446, de 28 de abril de 2011, no Resp número 264.105, aplicabilidade deste parágrafo, e não do primeiro do artigo 37 desta lei, nas veiculações de propaganda por outdoor ou assemelhados. AC. TSE, de 22 de fevereiro de 2011, no agora AI número 375.310, a limitação imposta pela Justiça Eleitoral deve levar em conta não apenas a dimensão, mas também o impacto visual da propaganda. AC. TSE, de 7 de outubro de 2010, no RIP número 276.841. O ônus da prova é do representante. AC. TSE, de 23 de novembro de 2006, no Resp número 26.404 e Res. TSE número 2.22.46.2006, só não caracteriza outdoor a placa, afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda 4 metros quadrados. Nono, até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos.
Parágrafo 9º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Nona, considera-se carro de som, além do previsto no 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 9º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Parágrafo 10 acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Res. TSE número 2.22.67.2006. Possibilidade do uso de telão e de palco fixo nos comícios. Proibição de retransmissão de shows artísticos e de utilização de trio elétrico. 11. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Parágrafo 11 com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. 12. Para efeitos desta lei considera-se e carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts. Segunda mini-trio, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts. Terceira, trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Parágrafo 12 acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Artigo 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Primeiro é vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Segundo, no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Terceiro, aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Quarto, no dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das sessões eleitorais. Artigo 39 acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Art. 40. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIRs. AC. TSE, de 15 de maio de 2008, no RESP número 26.380, não se insere no conceito de símbolo a utilização de determinada cor durante a campanha eleitoral. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. Res. TSE número 2.2268/2006. Não há vedação para o uso, na propaganda eleitoral, dos símbolos nacionais, estaduais e municipais, bandeira, hino, cores, sendo punível a utilização indevida nos termos da legislação de regência. AC. TSE, de 30 de junho de 2011, no HC número 355.910, é a típica conduta de utilizar, na propaganda eleitoral, palavra também contida em propaganda institucional. Artigo 40-A, vetado. Artigo 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização e ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 40b, acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa, nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 12 de maio de 2011, no agora RESP número 34.515, de 17 de fevereiro de 2011, no agora RESP número 35.134, e, de 14 de março de 2006, no RESP número 24.801. Prevalência da Lei de Postura Municipal sobre o artigo 37 da Lei nº 9504/1997 em hipótese de conflito. V. Ainda, AC. TSE, de 29 de outubro de 2010, no RMS número 268.445, prevalência da lei eleitoral sobre as leis de posturas municipais, desde que a propaganda seja exercida dentro dos limites legais. Primeiro, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. V-Sum. TSE número 18 de 2000. AC. TSE, de 10 de abril de 2012, no RMS número 154.104. Ilegitimidade dos juízes eleitorais para instaurar portaria que comine pena por desobediência a essa lei. Segundo, o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 14 de novembro de 2019, no Inteligência Artificial número 47.738. O poder de polícia não autoriza a realização direta de busca e apreensão domiciliar pelo magistrado fora das hipóteses constitucionais. Artigo 41-A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIRs, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Artigo 41, acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 9.840/1999. AC. TSE, de 1.3.2007, no RESP número 26.118. Incidência deste dispositivo também no caso de dádiva de dinheiro, em troca de abstenção, por analogia ao disposto no C. 1965, artigo 299. Res. TSE número 2.11.66.2002. Competência do juiz auxiliar para processamento e relatório da representação a que se refere este artigo, observado o rito do artigo 22 da LC, número 64 de 1990. Competência dos corregedores para infrações a LC número 64 de 1990, AC. TSE, de 25 de março de 2003, no AG número 4029. Impossibilidade de julgamento monocrático da representação pelo juiz auxiliar nas eleições estaduais e federais. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. AC. TSE, de 28 de outubro de 2021, no agora ROEL número 0601-86731. Configuram captação ilícita de sufrágio, a oferta de trabalho remunerado, e o transporte gratuito de eleitores por mototaxistas no dia das eleições em troca de voto. AC.
TSE, de 12 de agosto de 2021, no RO é o número 060170564. Ilegitimidade passiva de terceiros para as demandas fundadas neste artigo. AC. TSE, de 14 de março de 2019, no RESP número 47.444, e, de 12 de novembro de 2015, no RESP número 20.289. Para incidência deste artigo, não basta promessa genérica de vantagem, mas oferta de benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável. AC. TSE, de 4 de maio de 2017, no RO número 224.661. Possibilidade de utilização de indícios para comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos. AC. TSE, de 6 de setembro de 2016, no RESP número 35.573, a doação indiscriminada de combustível a eleitores caracteriza captação ilícita de sufrágio. AC. TSE, de 1.7.2016, no agora RESP número 38.578 e, de 1.4.2010, no RESP número 34.610, para caracterização da captação ilícita, exige-se prova robusta dos atos que a configuraram, não bastando meras presunções. AC. TSE, de 21 de junho de 2016, no RESP número 27.008. A renúncia a mandato não obsta o prosseguimento da demanda, em razão da possibilidade de aplicação isolada da sanção de multa. AC. TSE, de 12 de novembro de 2013, no agora RESP número 25.579.768, e, de 8 de maio de 2012, no agora RE número 707. Cumulatividade das penas e impossibilidade de prosseguimento do processo para cominar apenas multa quando encerrado o mandato. AC. TSE, de 24 de fevereiro de 2011, no agora RESP número 36.601. Impossibilidade de dar sequência ao processo, uma vez formalizada a representação apenas contra um dos candidatos da chapa. AC. TSE, de 29 de abril de 2014, no agora RESP número 43.040, de 28 de outubro de 2010, no agora RESP número 39.974, necessidade de verificação da potencialidade dos fatos, no caso de apuração da captação ilícita de sufrágio em sede de AINE, AC. TSE, de 8 de outubro de 2009, no RO número 2373, de 17 de abril de 2008, no AGRESP número 27.104. Inexigência da aferição da potencialidade do fato para desequilibrar o pleito, ao aplicar este dispositivo. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2010, no agora C número 240.117. Execução imediata das decisões proferidas em sede de representação por captação ilícita de sufrágio. AC. TSE, de 30 de novembro de 2010, no agora AI número 196.558, não configuram captação ilícita de sufrágio, a exposição de plano de governo, e a mera promessa de campanha relativa a problema de moradia. AC. TSE, de 16 de junho de 2010, no agora RESP número 35.740, legitimidade do Ministério Público Eleitoral para assumir a titularidade da representação fundada neste artigo no caso de abandono da causa pelo autor. AC. TSE, de 20 de maio de 2010, no agora RESP número 26.110, admissibilidade da comprovação da captação ilícita de sufrágio por meio, exclusivamente de prova testemunhal. AC. TSE, de 18 de fevereiro de 2010, no RCE de número 761, a ausência de distinção entre a natureza social ou econômica dos eleitores beneficiados, ou entre a qualidade ou o valor da benesse oferecida, para os fins deste artigo. Primeiro, para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Segundo, as sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. AC. TSE, de 5 de novembro de 2020, no agora RO é o número 060187434,
A coação deve ser grave, incutindo justificável receio ou temor de que, se não votar no candidato apontado, a ameaça se cumprirá. Terceiro, a representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Quarto, o prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Parágrafos 1º a 4º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Da propaganda eleitoral mediante outdoors. Art. 42. Revogado pelo artigo 4º da Lei nº 11.300/2006.